Gente, o podcast de hoje nós vamos falar sobre o jogo dos 7 erros. Fique atento aí, será que você cometeu algum desses erros quando estava lá com o NP ou ANP? Será? Será? Mas antes, para atendimento online, o número é 21 974 993915. As consultas são via Skype e o atendimento ocorre por 40 minutos. Me chama no Zap. 10 minutos contra o narcisismo começam agora. O jogo dos 7 erros. Erro número 1. É muito comum, quando a gente não sabe que é um narcisista, a gente comete o seguinte erro: contar tudo pro bofe dos seus sonhos. Você acha que encontrou o bofe dos seus sonhos e você dá informações para ele. Como você ainda não sabe que se trata de um narcisista, o que o bofe vai fazer? Ele vai pegar essas informações e em algum momento da dinâmica do relacionamento tóxico, e como eu sempre falo, absurdamente tóxico, ele vai devolver essas informações que você cedeu para ele da pior forma possível. Então, esse é o erro número 1, que é dar informações, algumas informações até do passado, para o narcisista. Erro número 2. Um outro erro muito comum é quando você perceber as bandeiras vermelhas, você ignorar as bandeiras vermelhas. Aí você me pergunta: André, que bandeiras vermelhas são essas? Ora, as bandeiras vermelhas mais comuns: imaturidade excessiva, triangulação logo na fase da idealização, ou seja, ele vai chegar para você e vai falar que tem alguém, ou vai apresentar uma ex, ou vai falar de algum relacionamento falando muito mal da ex, mas ele ainda tem foto dela e tem contato com ela nas redes sociais. Interrompemos o podcast para o pronunciamento da doutora Andréa Vatuzzi. Oi, gente, eu sou a doutora Andréa Vatuzzi e tenho um negócio para te falar. Uma bandeira vermelha muito comum é você ir no Face, no Instagram, e perceber que ele tá cheio de contatinhos. O Face do bofe é cheio de fotos de ex-relacionamentos e cheio de contatinhos do passado. Ai, Mona, você vai cair nessa? Logo lá na fase de idealização, ele descasou o mimetismo e causou uma briga. E você não percebeu a intensidade com que foi feita essa briga, resolveu se afastar e ele retorna como um príncipe encantado. Você deu uma brecha aí para ele ir e voltar, ir e voltar. Então isso daí é ignorar as red flags, as bandeiras vermelhas, é um erro muito comum, tá? Vamos pro próximo? Erro número 3. Esse erro é muito comum. A pessoa está pesquisando, sondou, descobriu no Google, pelo YouTube ou pelo Quora e acaba descobrindo que o cara é narcisista. E o erro é chegar para o narcisista e dar essa informação para ele, ou seja, falar assim: você é narcisista. Menina, no momento em que você dá essa informação para o narcisista, ele vai ter duas reações. Reação número 1, que depende do tipo de narcisista que ele é. Ele vai cagar e vai andar para você. Ele não tá nem aí para o fato de você saber ou não que ele é narcisista, afinal de contas, ele é o cara. E essa daí até é a menos pior. A outra reação dele: ele simplesmente vai começar a pesquisar o assunto e vai utilizar as informações que ele vai descobrir nas redes sociais sobre o narcisismo contra você, sobre o transtorno de personalidade narcisista contra você. Então, falar para o narcisista que ele é narcisista é um erro. Erro número 4. Falar para o narcisista a seguinte frase: eu te amo.
Então, tem um podcast aí, se eu não me engano, é o podcast número 6. Ele tem um título que é A Frase Maldita. No momento em que você diz eu te amo para um narcisista, ele vai mudar a fase do relacionamento com você. Isso é na maioria das vezes. Pode acontecer de um narcisista não mudar naquele momento o relacionamento, a fase do relacionamento com você, mas no momento que ele realmente perceber veracidade, ele realmente sentir que te fisgou, esteja certa, ele começará as tramóias dele e ele vai mudar de fase com você. E é aquilo que eu sempre digo: se o eu te amo foi dito na fase de idealização, ele vai para desvalorização. Se é dito na fase de desvalorização, ele vai para o descarte. Erro número 5. O erro número 5 é o seguinte: o narcisista te descarta e aquilo que eu sempre falo, naquela velocidade da luz, ele já posta nas redes sociais ou faz de alguma forma que você fique sabendo que ele já encontrou um novo amor. E você tá aí sofrendo, né? Mas ele já encontrou um novo amor. E aí você comete o seguinte erro: entra em contato com a nova vítima e fala para a nova vítima que ele é problemático, que ele é um psicopata, que ele é um narcisista, enfim, tenta queimar ele para a nova vítima. Muito bem. Sabe como é que você vai ser taxada? Inclusive, se bobear, pela nova vítima, a derrotada louca. A louca, a doida, a maluca, a pirada, a insana. Não faça isso. Infelizmente, o jogo deles é tão bem planejado e tão maldito que você fica de mãos atadas e você fica realmente presa e não pode contactar a nova vítima e avisá-la do perigo que ela está correndo. Mas, André, então o que eu faço nesse caso? Infelizmente, você joga para o universo. Porque não tem como. Se você contactar a nova vítima, a louca da história é você. Você vai ser vista como a louca, ciumenta, e é tudo que um narcisista queria para praticar coisas como campanha de difamação, inversão narcísica e vitimismo narcísico. Erro número 6. Eu cometi, aposto que muita gente cometeu: tentar gastar o problema com os amigos. Aí você vai falando assim: gente, ele foi um monstro, ele foi aquilo. Aí os amigos que não entendem, por que os amigos não entendem? Gente, só entende o que é o mal que um narcisista faz quem passou por ele. A maioria absoluta dos seus amigos não vai saber como te aconselhar e ainda vão fazer pior. Vão dizer para você que você está fazendo o drama, vão ficar comentando entre eles que você está se doendo demais por um amorzinho bobo. Podem vir a falar assim: eu te avisei e te crucificar. Enfim, é um erro comum, todo mundo vai cometer. É muito difícil. Se você conseguiu achar uma amiga que realmente, ou um amigo que realmente te escutou, te aconselhou da forma correta, considere-se felizardo ou felizarda. Porque na maioria dos casos, os amigos são péssimos conselheiros quando a coisa envolve a dinâmica do transtorno de personalidade narcisista. E dentro disso daí, eu também falo da questão de você querer se tratar sozinha. Se o problema está realmente muito sério, você tem que buscar terapia. Pode ser com o profissional que você achar mais adequado à sua linguagem, à metodologia que mais casa com você, mas você não pode desistir de pesquisar. Quando eu falo pesquisar, é pesquisar o profissional, pesquisar artigos na internet, buscar orientações de pessoas alheias à sua rotina de vida. Alheias à sua rotina de vida, mas especializadas no assunto transtorno de personalidade narcisista. Erro número 7. Pelo amor de Deus, Beto Carreiro, cadê você para dar uma cipuada? Aceitar o narcisista de volta, achando que ele vai se tratar e que ele vai mudar. O cara fez um monte de cagadas, sumiu, transou com sabe-se lá quem, passou por sabe-se lá onde, fez lá, sabe-se lá o quê. Mas você, depois de um tempo, a poeira baixou, ele fez o hovering com você
Não sei se você sabe ou você não sabe com o que está lidando. E você aceita o cara de volta. Estes são os 7 erros que as vítimas cometem com a dinâmica do relacionamento podre, putrefado, maldito com um narcisista. Vou recapitular para você não ficar perdido ou perdida. O erro número 1 é dar informações pessoais demais. O erro número 2 é ignorar as bandeiras vermelhas. O erro número 3 é contar para ele que ele é um narcisista, ou seja, você descobriu e você conta. Não quer dizer que você vai cometer todos esses erros na dinâmica, né? O erro número 4 é quando você fala eu te amo para ele. O erro número 5 é contar para a nova vítima. Erro número 6, se aconselhar com amigos que não são os amigos mais adequados para você. E o erro número 7, aceitar o narcisista de volta. E quando eu falo aceitar o narcisista de volta, achando que ele vai se tratar, entenda, você pode também aceitar o narcisista durante a fase de desvalorização, que ele pode estar fazendo com você uma coisa chamada jogo do estica e puxa. Tem um artigo sobre o jogo do estica e puxa lá no Quora, tá bom? Eu sou André Moreira, gênero e sexualidade na veia. Ou melhor, injeção na bunda. Adoro.